Como se sair bem numa entrevista de emprego em inglês? Fica comigo que no vídeo de hoje eu quero te ensinar o segredo. É isso mesmo, eu vou direto no macete para você falar as palavras-chave, as estruturas gramaticais corretas que vão chamar a atenção do seu entrevistador e vão te destacar mediante a todas as entrevistas que ele vai fazer naquele processo seletivo. Então você já reparou que nesse vídeo eu não vou ficar falando de modo abrangente sobre vá com uma boa aparência, passe perfume ou as perguntas. Eu vou direto no macete. Fica comigo até o final, tome as suas anotações e bora aprender. Let's go! Hello everyone, it's Raf here. Então hoje eu quero te ensinar sobre o segredo para você ir bem numa entrevista de emprego em inglês. Então eu não vou ficar te falando quais são as perguntas mais feitas e as respostas mais adequadas para dá-las, porque eu tenho 2 vídeos que eu gravei sobre isso, eles estão bem completos. Eu até vou deixar no final para vocês clicarem e poder assistir. Hoje eu quero focar no macete. E eu vou dividir em 3 partes. Eu chamo o meu trio maravilha, que são o Present Perfect Tense, as conjunções de luxo, eu digo aquelas sofisticadas, e também o uso da voz passiva. Mas Raf, eu sei que tem estruturas mais avançadas que essa na gramática, não tem mesmo? Eu sei, my dear student, calm down, take it easy. É que essas são utilizadas no cotidiano. E não vou ficar forçado você utilizar uma gramática super avançada, mas que ninguém fala. Imagina você falar assim, Never have I ever done this before. Ficou lindo, mas para um poeta. Não para você, não para o inglês normal, do dia a dia, do cotidiano, até do meio corporativo. Então você tem que focar no inglês que é utilizado, mas também é sofisticado. Então esse trio, Present Perfect, Conjunctions e Passive Voice, vão atender muito bem na sua entrevista. Agora vamos falar de cada uma delas. Fica aí até o final, você já viu que o vídeo tá topzera, né? Se você já se ligou que o vídeo é top, o canal também é top, meu amigo. Então se inscreve logo aqui no canal para você não perder nenhuma novidade que vai aparecer por aqui. Não vai dormir na selva, meu amigo, perdeu o emprego porque não assistiu o vídeo do Raf? Já pensou nisso? Don't sleep in the jungle. Se inscreva aí e dá o teu like. Mas falando aqui do nosso primeiro item do trio maravilha, o Present Perfect. Ele é muito comum de ser usado, porque você pode falar as frases no Simple Past também, mas se elas tiverem mais referência como Present Perfect, você está mostrando para o entrevistador que não só você tem domínio de classes gramaticais mais avançadas, como que você também consegue ter uma variedade linguística. Present Perfect vai encaixar muito bem, por exemplo, para você falar quanto tempo que você trabalhou em algum outro lugar. Então você fala assim, I've worked there for 10 years. Eu trabalhei lá por 10 anos. Ele também é ótimo para você falar de coisas que você já fez ou nunca fez. Você já fez, usa o already. Por exemplo, I've already worked on a project like this before. Ou seja, eu já trabalhei em um projeto assim antes. Também para falar algo que nunca fez, você pode contar algo do tipo I've never been to Japan, but I'm available if that's what the company needs. Eu nunca estive no Japão, mas eu estou disponível se for isso que a companhia precisa. Antes de dar uma resposta dessa, vê se você pode ir pro Japão mesmo, hein? Conversa aí com a esposa ou com o marido, vê se dá. E o Present Perfect também é muito bom para ser falado de coisas que você ainda não fez, mas pretende fazer. Aí a gente fala o Present Perfect na negativa com a palavra yet. Você pode falar algo do tipo I haven't been in a manager position yet. Ou seja, eu não estive em um cargo de gerência ainda. Agora, o segundo do nosso trio maravilha são as conjunctions, as conjunções. E eu não falo daquelas simples que todo mundo usa. Aí você está no inglês medíocre. A média lá não se destaca em nada. Então se você falar but, or, and, você está na média. É como todo mundo. Agora, se você usa aquelas que poucas pessoas usam, isso vai te dar um destaque. Quais são elas, Raf? Fala aí, vou anotar, fala aí. Se prepara que agora vai, my dear student. Calm down, take it easy. Anota aí, tem várias, mas você pode usar however, moreover, nevertheless, besides, furthermore, hence, nonetheless, therefore, for instance, e por aí vai. Você pode pesquisar aí no Google, a lista é imensa. Raf, adorei, vou usar tudinho. Então, aí tá o grande erro. Não é para você querer usar tudo. Pega aí umas 4 ou 5 e memoriza, incorpora no teu vocabulário. Que vou te falar, quem quer tudo, acaba na hora não tendo nada. Como assim? É verdade, my dear student. É porque na hora da entrevista você tem que levar em consideração vários fatores. Primeiro, você naturalmente estará nervoso, porque você quer muito aquele emprego. Pode ter uma certa ansiedade.
pode ter um pouco até de desconforto por estar falando no idioma que não é o seu idioma materno. Então, isso pode fazer com que você esqueça palavras. Se você tentar memorizar muitas palavras, pode ser que na hora você não lembre de nenhuma. Então vai na minha, memoriza umas 4 ou 5, é o que eu faço nas entrevistas, e coloque-as em prática. E claro, é sempre bom você simular antes da entrevista, fazer simulados. É aquela hora perfeita, você pegar aquele namorado, namorada, pai, mãe, até com o cachorro vale a pena conversar, mas pratica, meu amigo. E claro, procure pegar... Vamos lá. Claro, essa dica é muito valiosa. Procure pegar conjunções para memorizar de significados variados. Por exemplo, moreover, que significa além disso, né, uma adição. E aí você também memoriza um however, que quer dizer entretanto, da ideia de contraste. Também pode vir uma therefore, uma conjunção para conclusão de ideias. Ou você também pode colocar for instance, que é para você exemplificar algo. Pronto, já te falei 4 de setores diferentes. Memoriza aí. Come on! E esse último do nosso trio maravilha é o passive voice, a voz passiva. Ela é mais elegante, mas claro, pega leve, você não vai falar tudo na entrevista em voz passiva não, calma. Na verdade, a maior parte você fala é na voz ativa, e quando você usar a voz passiva vai dar um realce, porque ela é usada para você dar ênfase no objeto em si, e não no sujeito que pratica a ação. Uma pausa rapidinha aí, você se lembra bem da voz passiva? Isso, quando você estudou lá com a tia Teteia? Eu vou falar dela rapidamente aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas vou te dar um exemplo. Olha só, eu falei assim, a secretária enviou o e-mail. Isso é uma voz ativa, né? A secretária enviou o e-mail. Aí quando eu transformo na voz passiva, eu vou falar o e-mail foi enviado pela secretária. No inglês, o verb to be se faz necessário. Então, quando na voz ativa eu diria the secretary sent an email, na voz ativa eu falaria the email was sent by the secretary. Então, sempre usando o verb to be no tempo verbal da frase, nesse caso foi o simple past, e o verbo seguinte no particípio. Então, na entrevista de emprego, ele vai ser muito útil quando você quiser mencionar um trabalho em si que você fez, dando ênfase no trabalho e não no fato de você ter feito. Por isso que a entrevista naturalmente vai ser na voz ativa, você vai contar o que você fez, o que você faz, mas na hora de dar aquele destaque, você separa umas 2 ou 3 frases na voz passiva para dar ênfase no trabalho em si e dando isso destaque e mostrando para o entrevistador que você tem domínio desse conteúdo gramatical que não é básico. E aí, aprendeu? É claro que não, você precisa praticar para poder aprender de fato. Então, eu vou deixar aqui para você 2 vídeos que eu fiz sobre entrevista de emprego para você clicar e assistir à vontade. Eu fico por aqui, qualquer dúvida que tiver, bote nos comentários. Você vai se sair muito bem na entrevista. Fica calmo, pratique que o sucesso é logo ali. E se esqueça, hugs, be sharp!